Bom dia, irmãos. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 3. Espero que vocês sejam bem e que seu ano já está sendo bom, né, para todos nós. E hoje nós vamos continuar estudando a carta de Efésios, que nós começamos o ano passado, e a gente vai continuar dando uma estudada nessa carta. Abra sua Bíblia então em Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 3, versículo 1, Efésios capítulo 3, versículos 1. Então peço suas orações pelo Edson. O Edson está na escola de missões, no treinamento, junto com o Jorge essa semana lá em Miami, com vários irmãos aqui da igreja. Alguns jovens também foram para esse evento. Várias pessoas do Brasil foram também para essa semana de treinamento. Então, durante suas orações durante a semana, se você lembrar, agradecemos bastante. Em Efésios 3, versículo 1, Paulo diz assim: por essa razão, eu oro a Deus, eu, Paulo, que estou preso por causa de Cristo Jesus, para o bem de vocês, os não-judeus. Quando ele fala os não-judeus, quero dizer que a gente está incluído nesse grupo, tá bom? Para você entender bem essa história. Então, Paulo começa o capítulo 3 orando. Mas o que acontece a partir do versículo 2 até o versículo 3? Ele para de orar para falar com a igreja. E aí ele retorna a oração no versículo 14. Então, se ele para de orar nesse momento para falar com a igreja, então porque ele tem uma coisa muito importante para dizer para a igreja e, obviamente, para todos nós hoje que somos os leitores dessa carta. Então, o que Paulo... Então, temos que lembrar, então, o seguinte, essa é uma carta escrita para a igreja de Éfeso. Ótimo. O que ele já falou até aqui? Porque é importante você não começar a ler a carta no meio, né, para não entender o assunto. Então, eu sei que alguns aqui têm boa memória, outros não têm tanta como eu, então eu vou recordar um pouco o que Paulo fala lá no capítulo 1 de Efésios 1. Né? Então, ele fala como Deus, desde a eternidade, planejou a igreja. Ele começa falando isso para a própria igreja, certo? Ele faz uma oração para que os irmãos entendam o propósito de Deus, entendam o propósito da criação da igreja, que conheçam o poder de Deus operando na vida da igreja, na vida deles, na nossa própria vida, e para que Deus conceda graça àqueles irmãos e o Espírito Santo de Deus, para iluminar o entendimento deles cada vez mais profundamente da palavra, e que esse Espírito os guie na vida cristã. Paulo está orando lá em capítulo 1 pelos irmãos, para que eles tenham a certeza do quê? Da salvação da vida deles. Que eles tenham alegria quando pensarem no encontro que vão ter com o Senhor, pois nós somos a herança de Deus, como ele fala no capítulo 1. Paulo ora para que a gente entenda, e isso é maravilhoso você ler no capítulo 1, que é impressionante, para que a gente entenda que tipo de poder Deus usou, foi necessário para perdoar todos os nossos pecados, né? O meu e o seu, e a gente entender que poder foi esse. E ele fala que isso é fantástico, que foi o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo. Isso é maravilhoso a gente saber que o mesmo poder que houve no dia da ressurreição, o mesmo poder que age em nós para uma mudança de vida completa. E a gente entender que esse processo de salvação na nossa vida é a manifestação desse grande poder e amor de Deus na nossa vida. Isso que ele fala no capítulo 1. No capítulo 2, ele então descreve o quê? Quem nós éramos antes de ser cristãos? Quem os gentios eram antes de conhecer Deus? Quem éramos? Ele fala, todo mundo estava morto, vocês estavam mortos. Né? E a grande obra de Deus foi trazer vida para nós através de Jesus Cristo. Aí Paulo fala no capítulo 2, acabou essa diferença, judeu e não judeu, porque os judeus não gostavam dos gentios, não gostavam, nem os judeus nem acreditavam que eles mereciam o céu, qualquer outra coisa parecida como o céu, de jeito nenhum. Né? Então os gentios se sentiam excluídos. E aí Paulo vem dizer, olha, acabou tudo isso, acabou. Agora eu quero construir um só povo, uma só nação, que vai fazer o quê? Se reunir e dizer o quê? Glória a Deus. A honra e a glória seja de Deus.
Paulo fala então que acabou agora essa diferença. Somos um só povo. A obra de Cristo está sendo formada em trazer a fé, o conhecimento, quebrar os tabus, as barreiras, as diferenças, as críticas, as coisas que vinham um no outro errado. Ele fala de um novo povo, de uma nova igreja, né? Paulo chama isso de igreja, então agora é a igreja de Deus. Todos nós estamos juntos, judeus, não judeus, gentios com judeus, todos estamos juntos. E ele fala então de 3 bênçãos que a gente recebe por estar perto de Deus, por estar na igreja. E ele fala, número 1, que a gente é transformado, né? De distantes em próximos de Deus. Isso que Deus faz na nossa vida. E que todas as mudanças, a segunda coisa que ele fala é que todas as mudanças na nossa vida são fundamentadas em Jesus Cristo. E a terceira, que agora nós somos membros de uma família. Somos edifício de Deus, né? Membros dessa família, unidos pela fé, unidos pelo sangue de Cristo, aproximados pelo sangue de Cristo, perdoados pelo pecado. Agora somos um só povo, unidos no mundo inteiro. Então essa é a carta que Paulo vai descrevendo. Aí agora ele chega no capítulo 3 e ele começa então a fazer uma oração. E aí ele interrompe a sua oração para falar coisas importantes. Então nós vamos estudar um pouco quais foram essas coisas que eles falaram, que Paulo falou que foram importantes. Vamos ver como isso pode ser aplicado na nossa própria vida. Afinal de contas, como todo mundo sabe, a grande maioria, a Bíblia é viva e eficaz, não é verdade? Então a gente aqui não veio para ver ouvir história. E só ler uma carta e ir embora. A gente veio para ler, aprender e entender o que isso é bom para a nossa vida. Amém? Vamos juntos orar. Senhor, muito obrigado por essa manhã, te agradecemos demais por estarmos aqui e nesse momento queremos pedir sua orientação do seu Espírito, que nos guie para entender exatamente o que o Senhor quer dizer através da vida de Paulo para nossas vidas. Pai, essa carta foi escrita milhares de anos atrás, mas ela é tão viva e poderosa hoje na nossa vida. Nos reveste de humildade, de entendimento, de compreensão e sabedoria. Tudo isso nós oramos, humildemente, pedindo sua ajuda, em nome de Jesus. Amém. Versículo 2. Vamos lá, começar no versículo 1, então. Por essa razão, eu oro a Deus, eu, Paulo, que estou preso por causa de Cristo Jesus, para o bem de vocês, os não-judeus. Com certeza, vocês já sabem que Deus, por causa da sua graça, me deu esse trabalho para o bem de vocês. Deus me revelou o seu plano secreto, fez com que eu o conhecesse. Eu escrevi isso em poucas palavras, e se vocês lerem o que escrevi, poderão saber como entendo o segredo de Cristo. No passado, esse segredo não foi contado aos seres humanos, mas agora, por meio do seu Espírito, Deus o revelou aos seus santos apóstolos e profetas. O segredo é esse: por meio do Evangelho, os não-judeus participam com os judeus das bênçãos divinas. Eles são membros do mesmo corpo, e participam da promessa que Deus fez por meio de Cristo Jesus. Graças ao dom que Deus, na sua bondade, me deu, e pela ação do seu poder, eu fui colocado como servo do Evangelho. Eu sou menos do que o menor de todos os que pertencem a Deus, mas mesmo assim Ele me deu esse privilégio de anunciar aos não-judeus a boa notícia das imensas riquezas de Cristo. E também me deu o privilégio de fazer com que todos vejam como se realiza o plano secreto de Deus. Deus que criou tudo, escondeu esse segredo durante os tempos passados. E isso aconteceu a fim de que agora, por meio da igreja, as autoridades e os poderes angélicos do mundo celestial conheçam a sabedoria de Deus em todas as suas diferentes formas. Deus fez isso de acordo com o seu próprio propósito eterno, que Ele realizou por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por estarmos unidos com Cristo, por meio da nossa fé nele, nós temos a coragem de nos apresentarmos na presença de Deus com toda a confiança. Portanto, eu lhes peço que não desanimem por causa dos meus sofrimentos por vocês, pois eles lhes trazem benefício. É incrível o que Paulo ensina nessa carta, né? Ele vai orar e ele então está ensinando. Lembra que Paulo era um judeu muito zeloso, lembra disso? Ele foi perseguidor de cristãos, lembre disso. E que na estrada de Damasco ele se encontra com Jesus, então ele começa a pregar o evangelho, é convertido e começa a pregar, e as escrituras então começam a se cumprir na vida dele. Inclusive começa a se cumprir também agora para os não-judeus, ou seja, para os gentis.
E essa mensagem, então, tem que entender. Quando Paulo começou a dizer que a mensagem era para todo mundo, o que aconteceu com os judeus? Ele irritou os judeus. Teve problemas seríssimos com os judeus. Pois eles pensavam, os judeus, que eles eram o único povo escolhido de Deus até aquele momento e que eles deveriam ser salvos. Então, os gentios que estavam condenados em seus pecados, era inconcebível. É inaceitável aceitar que o gentio seria salvo para o judeu. Não dá. Então houveram muitos conflitos. E quando Paulo fala, não, a salvação é para todo mundo. E é interessante que ele fala nessa carta que esse segredo Deus guardou por muito tempo dos seres humanos e revela agora com a vinda de Jesus Cristo. Agora, meus queridos judeus, todos têm acesso a Deus. Deus é pai deles também. O que acontece? Os judeus começam a perseguir Paulo. Logo o acusam de tumulto na frente das autoridades romanas e ele vai preso. Quanto tempo ele fica preso na primeira vez? Por 2 anos ele fica preso em Roma. E durante esse tempo, esperando julgamento por 2 anos, depois de 2 anos ele ficou livre e ele sai da prisão. E depois ele é preso de novo no ano 66, e aí definitivamente ele é preso, depois ele é morto, decapitado, lá na prisão. Mas quando ele está preso aqui agora, nessa primeira vez, então ele escreve a carta. A quem? Aos Efésios, aos Colossenses, aos Filipenses, a carta a Filemon. Então ele diz que essa era a causa que ele estava preso. Porque ele fala aqui no versículo 1, por essa razão, ora Deus, eu, Paulo, estou preso por causa de Cristo. Então a causa era Cristo. Ele estava preso por causa disso. Que não judeus agora poderiam receber o perdão de seus pecados e serem justificados pela fé. Por isso era para o bem de vocês, gentios, que ele fala, que eu estou preso. É para o nosso bem, nós que estamos aqui brasileiros hoje, que somos gentis, por nosso bem que ele ficou preso. E ele começa a entender isso, e ele entende bem isso. Ele começa a explicar para a igreja isso. Por quê? Porque alguns estavam ficando tristes por ele estar preso, e ele fala, não, isso é bom, isso é para o bem de vocês. Meu sofrimento vai causar muito bem na vida de vocês. Aí ele continua no versículo 2. Com certeza vocês já sabem que Deus, por causa da sua graça, me deu esse trabalho para o bem de vocês. De novo, ele acredita, e ele sabe que muitas pessoas conheciam a sua vida, muitas pessoas já haviam ouvido falar que ele estava preso, obviamente. Muitos já ouviram falar que ele foi escolhido como pregador do evangelho. E ele fala, então aqui, olha, no versículo 2, vocês já sabem, por causa da graça de Deus, me deu esse trabalho para o bem de vocês. Então, a igreja já sabia, mas alguns ele recebeu notícia, como a gente já estudou, que estavam tristes por causa disso, E por pregar esse mistério, que foi revelado a ele, agora é revelado a nós, ele estava preso, Mas ele fala, irmãos, fica tranquilo, é para o bem de vocês. Primeira coisa que a gente pode aprender, quando a gente sacrifica pelo povo de Deus, a gente devia estar feliz por fazer isso. Paulo fala isso. Para o bem, eu estou preso. E fica bem. Ele fala, fica tranquilo, fica confiante, Deus está comigo. E se eu estou preso, que bom que vocês vão ganhar. Sabe, irmãos, muitas vezes quando a gente sacrifica, a gente reclama, em vez de ter os olhos pensando, vale a pena por eles. Vale muito a pena eu fazer isso e passar por isso, porque eles vão receber muita coisa boa. Não é assim pelos nossos filhos que a gente faz? A gente passa dificuldades para que eles recebam as bênçãos. Espiritualmente é a mesma coisa que Paulo está dizendo. Vale a pena, Vale a pena a gente sacrificar, como ele fala, É uma honra, não é motivo de desânimo nenhum, ele fala, Que é isso? Olha, vocês têm que perceber uma coisa, eu estou aqui, o que isso significa? Sabe o que significa? Povo do Brasil, gentios. Paulo está dizendo, significa que Deus ama muito vocês. Porque agora ele revelou o segredo para todo mundo. E por causa desse segredo, por causa disso que eu estou contando, eu estou preso. E tudo bem. Então agora Deus tem um amor muito grande pelos gentios. Em converter, e somente ele, que era um perseguidor de cristãos, num cristão e ainda num mensageiro da palavra para aqueles que não eram cristãos. Então Deus
consegue convencer Paulo, e Paulo entende como Deus amava os gentis. Como Deus ama as pessoas. Como Deus tem um desejo de ver pessoas mudando suas vidas e trazendo e chegando para mais próximo dele. No versículo 3 ele fala: Deus me revelou o seu plano secreto e fez com que eu conhecesse. Eu escrevi isso em poucas palavras. Foi uma revelação de Deus. Olha que incrível isso. Aqui Paulo, o que Paulo ensina e pregava foi uma revelação do mistério de Cristo. Deus me revelou. Deus trouxe até mim. No versículo 4 ele diz: e se vocês lerem o que escrevi, poderão saber como entendo o segredo de Cristo. Paulo está dizendo, então leiam o que escrevi e terão a certeza que esse conhecimento não é meu, mas é de Deus. E Deus me deu esse discernimento do mistério de Cristo. Então, Paulo estava aqui dizendo assim, tenha uma plena certeza, tenha uma plena confiança, tenha uma plena convicção de que tudo que vocês estão ouvindo de mim não é meu, e vem de Deus, com certeza. E vem muito de Deus, tudo de Deus, com certeza. E ele, então, agora é um mensageiro, e a mensagem incomoda um monte de gente, como a gente falou, leva ele para a prisão, e por causa dessa mensagem, por causa dos segredos de Cristo, ele causa muito incômodo, muita perturbação em todo mundo. Né? Mas ele fala, o que causa tanta perturbação? O que causa tanto problema na pregação dele? O que incomoda tanto que Paulo fala, que incomoda tanto, a ponto de levar ele para a prisão? O que incomoda? O que incomoda não é só a pessoa de Cristo. O que incomoda é o efeito do que Jesus faz na cruz, na vida de todo mundo. Os judeus ficam incomodados com isso. Ou seja, abrir o caminho dos céus para não-judeus, como nós. Abrir o caminho do céu para uma pessoa como você, como eu, que era pagão, que era religioso, que não sabia nada de Deus, que vivia na imoralidade. Muitos de nós chegamos a essa igreja destruídos, cheios de crime, aborto, amargura, coisas horríveis. E ele fala, vai abrir o caminho do céu para essa gentinha? E Paulo fala, é isso aí. Vou abrir o caminho do céu, Deus vai abrir o caminho do céu para receber todo tipo de pessoa que quer se ajoelhar na minha presença, se arrepender e ser batizado. Graças a Deus, porque isso é para nós. Se esse segredo não tivesse sido revelado, a gente não estaria aqui hoje louvando a Deus. A gente estaria nas nossas casas, enfurnados na nossa vida. Alguns de nós com certeza já estaríamos mortos, por causa de tanto pecado que a gente cometeu e estava indo na linha da morte física, obviamente, né? Então ele fala, imagina então que isso aconteceu, a perturbação que foi. No versículo 5, no passado esse segredo não foi contado aos seres humanos, mas agora por meio do seu Espírito, Deus revelou aos seus santos, apóstolos e profetas. Imagina, ninguém sabia disso antes. Está aqui na Bíblia, Paulo fala, ninguém. E vamos dizer, o que a gente mais gosta é de ouvir um segredinho, não é verdade? Ô, coisa que aguça nosso ouvidinho, né? Quando alguém chega e fala assim, posso te contar um segredo? Pode. Mas você vai contar para alguém? Não, eu sou um túmulo. Eu sou, né? A gente fala, para ouvir um segredo a gente vira um túmulo, né? Não, pode contar, né? Você sabe qual tipo de revista mais vende no Brasil? É revista de fofoca. Você vai em banca de jornal, eu já trabalhei em banca de jornal, ninguém compra mais Veja, jornal, ninguém compra mais, não, é tititi, porque a gente gosta do tititi, a gente gosta do segredinho, e quando a gente chega para uma pessoa, um irmão, fala, irmão, queria te contar um segredo, mas é só para você, não conta nem para sua mulher, você promete? Não, eu prometo. A gente gosta de ouvir os segredos um dos outros. O que é quando alguém te procura e conta um segredo? Porque ela confia em você. Porque ela é sua amiga. Porque ela quer compartilhar coisas que são tão valorosas para ela com alguém que ela confia, alguém que ela ama.
alguém que ela quer que participe daquela alegria, daquele segredo, daquilo lá. Ela quer. Irmãos, Deus ama tanto a gente que Ele revelou para nós esse segredo. Chamou você e eu para revelar esse grande segredo, esse grande mistério que Ele fala aqui no versículo 5, que nunca foi contado a ser humano nenhum. A vontade de Deus foi ocultar até aquele momento. Ele quis fazer isso. Esse era o plano de Deus. Deus guardou esse segredo por muitos e muitos anos. Né? E você percebe que os judeus não entenderam isso. Que acreditavam que não tinha salvação fora da nação de Israel. Mas agora o segredo é revelado, Paulo fala. É claro que o plano de Deus era salvar todo mundo. Né? Ter um povo que fizesse parte de todas as nações. Lembra quando Abraão, Deus fala sobre Abraão, você vai abençoar todas as nações. Deus já tinha esse plano, mas Ele guardou em segredo por muito tempo. E Ele fala, né, esse segredo não foi contado a ninguém, mas agora, naquele momento, Deus revela ao Paulo. Deus revela aos 12 discípulos dele, 12 apóstolos dele. E lembra como ele convenceu Pedro sobre isso, esse segredo? Lembra que Pedro estava com fome, e aí ele teve aquele sonho que desceu um lençol cheio de comidas que eram proibidas pelos judeus de comer, e Deus fala assim, cheio de animais impuros, e ele fala aquilo, fala, não vou comer isso, e Deus fala, mate e coma. Não, e ele não consegue entender isso direito. Aí vem um cara na casa dele e fala assim, ó, Cornélio, Deus mandou Cornélio convidar você para ir pregar o evangelho. Aí Pedro vai, ele entende tudo e aí ele compreende que o evangelho veio para os gentios. Quem mais compreendeu isso do que Pedro foi Paulo. Que ele era o cara que estava longe de Deus e foi convertido no caminho de Damasco. E aqui fala também que veio para os apóstolos e os profetas. Quem são esses profetas? Segundo alguns estudiosos, diz que eram aqueles que andaram com os apóstolos de Jesus. Marcos andou com os apóstolos, Lucas andou, Tiago, irmão de Jesus. Eles foram, talvez sejam eles, os profetas daquela época que andavam ao lado dos apóstolos. Aí no versículo 6 ele fala, qual é o segredo? O segredo é esse. Por meio do evangelho, os não-judeus participam com os judeus das bênçãos divinas. Eles são membros do mesmo corpo, participam da promessa que Deus fez por meio de Jesus Cristo. Como que chegou então? Ele fala aqui claramente. Como que o segredo chega? Por meio do quê? Está escrito na sua Bíblia. O que está escrito? Por meio do evangelho. Por meio do evangelho. Percebe? Tudo chega até nós por meio do evangelho. Isso que Deus quer ter certeza para cada um de nós, que o que vai nos mudar a nossa vida, o que vai nos convencer, o que vai nos levar para uma mudança de vida, um arrependimento, é o quê? É o evangelho. Você que está vindo na nossa igreja, seja muito bem-vindo. É uma alegria ter você, venha no domingo que vem, mas eu digo, o que muda a nossa vida não é a igreja, é o evangelho. Não é verdade? Foi o evangelho que mudou a vida de cada um de nós, Tudo chega por meio do evangelho, obrigado. Tudo vem com o evangelho para cada um de nós. Então, irmãos, o evangelho, segundo Paulo, que é onde é revelado o segredo de Deus, esse evangelho precisa ser transmitido para todas as pessoas. Todos precisam saber seu conteúdo. Precisa ser repetidamente ouvido, repetidamente crido, repetidamente preservado em nossos corações, contra todas as tribulações, contra as doutrinas falsas que pessoas inventam por aí. Tem que ser perseverado em nossos corações, é da leitura da palavra de Deus, porque onde que a palavra de Deus revela o seu segredo? No evangelho. É no evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo tem a ver com o evangelho. Olha como o evangelho deve ser transmitido, irmãos. A importância disso. Olha o que ele fala, e ele explica em detalhes aqui. Olha o que ele fala. Nós somos co-herdeiros da herança de Deus. Ou seja, nós vamos herdar junto com os judeus o novo mundo que Deus prometeu aos judeus. Agora nós fazemos parte dessa herança.
Ele também diz que outro segredo é que agora nós somos membros do mesmo corpo. Eles são membros do mesmo corpo e participam da promessa de Deus feita por meio de Jesus Cristo. Então nós, gentis do Brasil, nós somos membros desse mesmo corpo. Que corpo é esse? É o povo de Deus. Todo o povo de Deus ao redor do mundo, nós fazemos parte dele. Antes eram só os judeus, mas agora todos que buscam a Deus, que se convertem, que têm Cristo como Senhor na sua vida, são membros desse corpo. Lembrem em Efésios 4, versículo 4, que está escrito aí, há um só corpo e um só espírito. Em Efésios 4, 4, há um só corpo, há uma só igreja, essa igreja maior de Deus, que domina o mundo inteiro, que Deus sabe quem são os membros dessa igreja. E terceira promessa que ele faz aqui, que nós somos, então, coparticipantes da promessa de Deus. Ou seja, a gente tem que lembrar do que Deus fala. Em Efésios 1, versículo 13, abre sua Bíblia, Efésios 1, versículo 13. Ele fala, Efésios 1, versículo 13, a mesma coisa aconteceu também com vocês. Quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação, vocês creram em Cristo Jesus. Em Cristo. E Deus pôs em vocês a sua marca de propriedade quando lhe deu o Espírito Santo que ele havia prometido. A gente tem que lembrar disso, nós somos participantes, co-participantes da promessa de Deus, que fala da vinda do Espírito Santo, daqueles que ouviram, que creram, que resolveram entregar suas vidas e mudarem suas vidas para Cristo, então eles recebem o Espírito Santo de Deus e se tornam participantes, então, dessa promessa. E no versículo 6 ele fala, no finalzinho, e Deus fez tudo por meio de Cristo Jesus. Tudo acontece através de Jesus. Você tira Jesus da sua vida, como o Rafael bem falou aqui na ceia, você perde tudo. Você não se torna herdeiro, você não é mais membro, você não tem mais promessa. Se a gente tirar Cristo da nossa própria vida. Então, irmãos, eu quero dizer hoje de manhã, que privilégio que a gente tem, ler essa carta e pensar que nós somos esse povo. Nós somos cordeiros, membros de um mesmo corpo, participantes da promessa. Que privilégio para nós fazermos parte da igreja. Que privilégio para nós sermos membros de uma igreja. Que privilégio para nós termos relacionamento com Deus, o Criador de tudo. E às vezes a gente está tão acostumado que a gente não entende o privilégio. Mas que Deus abra sua mente, ilumine seu coração para você entender o privilégio que é para cada um de nós sermos cristãos nesse mundo perdido. Completamente perdido. No versículo 7 ao 11, Paulo começa a explicar então o papel dele na vida dele. Olha o que ele fala no versículo 7. Graças ao dom que Deus, na sua bondade, me deu, e pela ação do seu poder, eu fui colocado como servo do Evangelho. Então, Deus coloca ele como servo do Evangelho, e reconhece, é pela graça de Deus. Uma graça imerecida, obviamente. Paulo não merece, você não merece, eu não mereço, ninguém merece. Né? Mas ele fala, mas vem através do quê? Da bondade de Deus, pelo poder, o poder, ele fala, pelo poder. Isso é importante. Na sua bondade e ação, eu fui colocado como servo pela ação do seu poder. Que poder é esse? É aquele poder que ressuscitou, que ele fala em Efésios 1, que ressuscitou Jesus Cristo. Então, vem através da bondade de Deus e do poder de Deus essa transformação na vida dele. Então, o mesmo poder que Jesus foi ressuscitado é o mesmo poder que age na vida dele e age na nossa própria vida. Aí no versículo 8 ele fala, eu sou menos do que o menor de todos os que pertencem a Deus, mas mesmo assim ele me deu esse privilégio de anunciar aos não-judeus a boa notícia das imensas riquezas de Cristo. Eu sou menor, sou menos, né? Ele fala, menos, sou menos que o menor. Que menor? Quem são esses menores que ele está falando? Se você quiser saber melhor, leia 1 Coríntios 15 e ele dá detalhes de quem são todas essas pessoas no qual Paulo se compara, para dizer eu sou menos que o menor. Né?
Sabe uma coisa? Paulo não esquece uma coisa. Você vê bem nessa carta quem ele foi. Um perseguidor da igreja. Um perseguidor da igreja. Em 1 Timóteo 1,15, anota aí, 1 Timóteo 1,15, ele fala da salvação e ele fala dele. Ele fala, eu sou o pior dos pecadores. Paulo não esquece de onde ele veio. Paulo não esquece o que ele fez. Para ele entender quem ele é e o poder de Deus de transformar completamente a vida dele. Ele sabe muito bem o que ele fez antes de conhecer Jesus Cristo. Ele sabe que provavelmente ele estava envolvido na morte de cristãos. Ele tinha cartas de autoridades que podiam entrar dentro da casa de cristãos e mandar prender as pessoas. Ele estava indiretamente ligado à morte de Estevão. Ele estava lá, ele viu Estevão ser apedrejado. Ele segura a roupa das pessoas que matam Estevão. Paulo sabe. Eu sou pior mesmo. Eu persegui todo mundo. Eu entrei nas casas. Eu destruí família. E provavelmente se envolveu em morte de pessoas. Agora você imagina, no convívio da igreja. Ele vem no culto. Ele encontra os irmãos. Aí encontra a irmã, fala, oi irmã, tudo bem? Como vai? Como é seu nome mesmo? Ah, meu nome é Cláudio, pô, muito prazer. E seu marido? Você matou. Não lembra, não? Quando você não era cristão? Você foi lá na minha casa, prendeu minha família, mandaram assaltar todo mundo, mas meu marido morreu. Aconteceu coisas assim? Não sei na vida dele. Mas uma coisa eu sei. Quando Paulo afirma essas coisas, ele sabe quem ele é. Ele não esquece de onde ele veio. Irmãos, não esqueça de onde você veio. Pelo amor de Deus. Não esqueça quem você era antes de conhecer Jesus Cristo. Isso é muito importante. O que ele anunciava? A boa notícia das imensas riquezas de Cristo. Imagina ele falando disso, das riquezas de Cristo, que ele tinha vivido, que ele vivia. Pensa, irmãos, essa escritura, esse versículo é para nós, para cada um de nós. Eu sou o menor de todos. E meu privilégio é anunciar a palavra de Deus. Qual que é o tema desse ano nosso? É anunciar o Evangelho. Quem vai anunciar o Evangelho? Quem entende o que o Evangelho faz na vida das pessoas. Quem lembra o que o Evangelho fez na sua vida. Quem lembra que você chegou até aqui hoje por causa do Evangelho. Não foi por você. O poder do Evangelho que tem transformado a sua vida. Então, irmãos, eu quero convidar e animar, encorajar cada um de nós a gente compartilhar a nossa fé, pensando no que Paulo fala aqui. Eu sou menos, sou pior de todos, sou menor, mas mesmo assim Deus me dá o privilégio de anunciar o Evangelho. Vamos ser uma igreja que se sente privilegiada de anunciar o Evangelho. Reconhecer as riquezas de Cristo e anunciar esse Evangelho tão poderoso que foi revelado a nós e deixado oculto por milhares de anos. Versículo 9, ele fala, e também me deu o privilégio de fazer com que todos vejam como se realiza o plano secreto de Deus. Deus que criou tudo, escondeu esse segredo durante os tempos passados. Uau! Eles se consideravam um privilegiado. Imagina, um homem dentro de uma cela, preso, com o passado que ele tinha, convertido por Cristo, ele fala, eu sou um privilegiado, por mesmo assim, Deus usar minha vida. Eu estava morto e agora estou vivo. Deus está me usando para mostrar os planos secretos dele e realização desses planos na vida da igreja e na vida das pessoas. Hoje de manhã eu te pergunto, você se considera um privilegiado nessa igreja? Não por ser membro da igreja, mas por ser parte do povo de Deus? Ou sua vida cristã é só uma vida sem privilégio? Sem entendimento de quão é um privilégio para nós andarmos perto de Cristo. Paulo se considerava um homem privilegiado. E essa mensagem, ele fala, faça com que Deus brilhe no coração dos que creem. Né? Agora as pessoas não estão mais mortas dos que creem, estão vivas. Como o Rafael falou, é celebrar a vida, o poder da transformação completa da nossa vida. Agora todos os que creem no Evangelho de Cristo, que têm entendimento do segredo que Paulo revela aqui, e por meio do Espírito Santo, ele fala, então se sintam privilegiados por fazer parte disso, ele fala. Tudo, ele fala, começa por meio do que ele fala, no serviço. Eu quero servir,
Eu tenho o privilégio de fazer que todos conheçam que Deus criou. Então ele fala, é um privilégio poder falar do Evangelho. É um privilégio poder compartilhar a minha fé e ver pessoas sendo completamente transformadas. Ele fala uma coisa muito interessante aqui, ó. Me deu o privilégio de fazer com que todos vejam como se realiza o plano secreto de Deus. Irmãos, você lembra muito bem, e eu também, todo mundo se lembra disso, não sei quanto tempo faz, mas lembra quando você estudou a Bíblia com alguém? A última vez, e você viu essa pessoa ser batizada? Não foi um privilégio, isso aqui que ele lê aqui, ó, um privilégio de fazer com que ele veja como se realiza o plano secreto de Deus. É ou não é? Você estuda a Bíblia com uma pessoa, você começa estudando, a pessoa não conhece nada da Bíblia, você vai estudando, ela vai mudando, ela vai lendo, ela vai tendo fome, desejo, ela vai entendendo a palavra de Deus, ela vai transformando a sua vida, ela vai vendo que ela tem que se arrepender, mudar, ela sai de um estudo quebrantado, ela vai na casa de alguém que ela tem que resolver coisas do coração dela, ela devolve coisas porque ela roubou no passado e ela vê que por causa de Cristo ela tem que devolver. Eu estudei a Bíblia em Belo Horizonte com um cara que devolveu um caminhão para a empresa que ele trabalhava, porque ele tinha roubado demais a empresa. E ele se sentiu tão quebrantado que ele foi lá para o patrão dele e falou, ó, eu estou estudando a Bíblia, quero ser um cristão, mas eu quero dizer para o senhor que eu fiz muita coisa errada nessa empresa. Que por causa de tudo que eu fiz errado, todo o prejuízo, todo o dinheiro que eu levei, está aqui a chave do caminhão que eu tinha. Ele tinha um caminhão Scania, um cavalo, caminhão Scania. Ele dá a chave para o patrão. E o milagre é que o patrão não manda ele embora. Ele continuou trabalhando. Ele era o chefe do transporte da empresa. Esse é o poder do Evangelho. Esse é o poder do Evangelho. Não tem ninguém que convença alguém a fazer uma loucura dessa. Irmãos, a gente tem visto na mídia. Tem visto na mídia tantas acusações. Quem tem se levantado nessa nação para dizer... eu sou culpado e eu vou devolver tudo. Você tem ouvido isso no jornal? De alguém? Tem ouvido isso? Que alguém está dizendo, o Evangelho faz diferença na minha vida. Você tem? Não. Mas você vai perguntar para todo mundo se acredita em Deus, o que as pessoas falam? Claro. Mas tem poder, tem vida, tem transformação. Ninguém assume. Porque o Evangelho não é seu, é do outro. O Evangelho é bom para o de fora, o Evangelho é bom para o vizinho, o Evangelho é bom para minha mulher, o Evangelho é bom para meus filhos. Mas é em mim que Deus está buscando a resposta, é em nós que Deus quer ver o milagre. Esse milagre que ele fala aqui, ó, esse milagre, todos vejam se realizando o plano secreto de Deus. Que Deus faça isso e use nossa vida para ajudar e ver pessoas sendo transformadas. Versículo 10. Esse é o propósito eterno que Deus realizou em Jesus Cristo. Né? Versículo 10. Vamos lá. É isso, e isso aconteceu a fim de que agora, por meio da igreja, as autoridades e os poderes angélicos do mundo celestial conheçam a sabedoria de Deus em todas as suas diferentes formas. Versículo 11. Deus fez isso, de acordo com seus propósitos eternos, que Ele realizou por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, o propósito eterno que Deus realiza em Jesus... propósito, esse é o propósito eterno. Na eternidade, lá antes, Deus fez um plano que ele seria glorificado por meio desse povo chamado a igreja, os cristãos. Ele purifica cada um de nós por meio de Jesus Cristo. Ele nos santifica, nos dando a presença do Espírito Santo. E pela igreja, todos iriam conhecer a sabedoria de Deus em todas as suas diferentes formas. Na igreja, dentro do Evangelho, então se sela a paz entre o Criador e a criatura. Dentro do Evangelho, sim, se encontra essa paz e essa união que Deus tanto deseja. E todos, inclusive como a palavra de Deus fala, as autoridades, os poderes angélicos, os anjos, todos eles têm um entendimento e conhecimento da sabedoria de Deus. O que você vê aqui? Que é a glória de Deus, irmãos, não é de ninguém. A glória é de Deus. A glória é toda de Deus. E assim, Deus concede a cada um de nós o privilégio de fazermos parte desse momento tão especial na nossa vida,
que é conhecer o Evangelho e fazer parte do corpo dele. No versículo 12, estamos terminando. Por estarmos unidos com Cristo, por meio da nossa fé nele, nós temos a coragem de nos apresentarmos na presença de Deus com toda a confiança. Olha que escritura incrível. Agora que tudo foi revelado, e agora que a gente está unido com Cristo, a gente tem a coragem de se apresentar na presença de Deus com toda a confiança. Mas quem é você para estar na presença de Deus? Quem sou eu? Nós somos pecadores. E merecida a graça que recebemos de Deus. Mas ele fala, por causa desse segredo, por causa desse propósito, por causa de tudo isso. Então ele fala, agora nós temos a coragem de estar na frente de Cristo. Jesus concede para nós, para cada um de nós, que nós somos cidadão dessa pátria celestial. Quando ele fala que somos parte disso, ele diz, o seu acesso é ilimitado. A sua liberdade de falar com Deus é irrestrita. E fale, e entre na presença de Deus com toda a confiança que Deus quer que você tenha na presença dele. Agora pensa nessa escritura. Você se apresentar na presença de Deus no último dia, sem Jesus. Imagina, você passar uma vida inteira sem Cristo e no último dia você vai ter coragem, você vai estar confiante para estar na frente de Deus no último dia. Paulo fala para o povo, tenha confiança e tenha coragem que Jesus está com vocês. E vai com coragem, vai com confiança com a sua vida, que Deus está com vocês. E ele termina esse trecho, antes de voltar a orar no versículo 14, que a gente vai estudar depois, versículo 13, ele diz, portanto, eu lhe peço que não desanimem por causa dos meus sofrimentos por vocês, pois eles lhe trazem benefício. Ele volta lá no versículo 1 e fala, irmãos, não desanimem de jeito nenhum. Agora vocês entendem porque eu estou preso. Vocês não devem desanimar de jeito nenhum. Olha, tudo que foi exposto, comparados à liberdade, à revelação do segredo para vocês, e tudo, o que eu estou passando não é nada, é leve. Cara, eu fico maravilhado de estar preso aqui e ver que vocês estão recebendo tudo isso. Eu fico maravilhado de saber que eu estou passando por apuros, por uma prisão, e saber que milhares de pessoas nesse mundo, gentios, não judeus, vão ser salvos, porque Deus me usou para revelar a mensagem. Irmãos, eu quero animar a gente, e cada um de nós, que momentos de sofrimento é para dar fruto para a vida de outras pessoas. Quando a gente está orando, jejuando, dando nossas ofertas, sacrificando, a gente tem que pensar como Paulo fala aqui, nossa, ele não desanime, meu sofrimento, nossa, que maravilha, vai trazer benefício para alguém, para mim sempre, obviamente. Quando eu sofro, eu aprendo, eu amadureço, eu me humilho na presença de Deus, mas vai produzir tanta coisa boa na vida de outras pessoas. Sabe, os leitores dessa carta devem ser sustentados sempre pela misericórdia divina do nosso Senhor Jesus Cristo. Longe de desânimo, Paulo fala, glória a Deus, eu estou preso, e anunciar esse segredo maravilhoso. Irmãos, para terminar, o que a gente pode aprender com Paulo hoje de manhã? Número 1, cada um de nós que somos cristãos, a gente não olha para essa vida e faz perguntas tipo, ou podemos até fazer, mais perguntas, de onde nós viemos, onde nós estamos e para onde a gente vai. A gente sabe as respostas de tudo isso. O Deus da Bíblia tem um plano maravilhoso para cada um de nós. E o plano é esse, que Ele está agindo no mundo e chamando pessoas para se converterem. E Ele quer usar quem agora? Cada um de nós como mensageiros da palavra de Deus. Mensageiros da palavra de Deus. Deus te alcançou. Você já é um cristão. Deus já reservou um lugar para você. E agora? O que eu faço com a minha vida? Faça o que Paulo fala. Proclame, anuncie. Ajude pessoas a entrarem na presença de Deus com toda a confiança. No centro da história de tudo isso que a gente fala, quem está no centro de tudo isso? É a igreja de Jesus Cristo, é a igreja de Deus, porque o plano é dele. Número 2. Irmãos, esse plano foi revelado a você e a mim nessa época que a gente vive. Nós temos esse plano na Bíblia. E às vezes, alguns de nós, na igreja, a gente está perdido, desorientado. E sabe por que às vezes a gente fica perdido? Sabe por que às vezes a gente fica desorientado? E às vezes a gente fica demais desanimado,
Demais, porque a gente não lê o Evangelho. A gente não lê as Escrituras. A gente não lê. É raro a gente encontrar alguém no meio de nós que a gente fala, quanto tempo você lesse a Bíblia, e alguém que fala mais do que meia hora por dia. E a gente reclama que nos falta fé, que nos falta ânimo, que nos falta amor, que nos falta misericórdia. Mas de onde vem isso? Está revelado. Estava na mão de Deus, Ele escondeu, Ele revelou no Evangelho. Onde a gente vai buscar força, orientação, determinação, paixão, crescimento, quebrantamento? É no Evangelho. Não tem outro lugar, meu irmão. Nem para mim, nem para você. Toma uma decisão. Leia muito mais o Evangelho essa semana e você vai ver o que acontece na sua vida. Você vai ter muito mais confiança e coragem. Por que a gente não convida as pessoas e não estuda a Bíblia com as pessoas? Porque nos falta confiança e coragem. Por quê? Porque a gente não anda com Deus. E quando a gente não anda com Deus, a gente não tem coragem de falar de Deus para as pessoas. Porque a gente não é tão hipócrita desse jeito também. E pregar uma coisa que a gente não vive. Agora, quando você está lendo sua Bíblia, você está entusiasmado, você está animado, você vai estudar a Bíblia com um não cristão, o que você fala? Você fala com mais amor, não é verdade? Mais misericórdia, mais entendimento, mais sabedoria. Não tem momento que você sai de ajudar uma pessoa não cristã, você fala, uau, uau, falei coisas que eu nem pensei em falar, não é isso? De onde vem isso? Do Evangelho, do Espírito Santo de Deus que a gente está alimentando em cada um de nós. Então, quando a gente estuda, quando a gente compreende, quando a gente vive, aí nossa vida tem sentido. Não sabemos por que existimos, nós sabemos exatamente o que. Nós sabemos o que nós estamos fazendo aqui e sabemos onde nós vamos chegar nessa vida. Aprendemos o que é a igreja. Aprendemos que a igreja está no plano central de Deus, que Ele reúne todas as nações por meio da fé. Minha pergunta hoje de manhã, você tem certeza que você faz parte desse povo de Deus? Você tem certeza que você está dentro desse plano que Deus elaborou antes da criação do mundo e revelou a nós e aos apóstolos? Sua vida é legítima, não perfeita, sua vida é legítima, é real. Pessoas no seu trabalho sabem que você lê a palavra, sabem que você é um cristão, isso é legítimo, verdadeiro, é concreto, é libertador. Sabe, a gente não precisa ser a pessoa super-homem. Mas a gente tem que se determinar em algumas coisas e fazer. Final do ano, agora dia 31, eu corri a São Silvestre. Fiz essa loucura esse ano. Treinei e corri. Sabe quantas horas eu fiz? 2 horas e 25. 2 horas e 25. Né? Eu tenho 55 anos. Eu peguei a lista dos caras que chegaram na faixa dos 70 anos. O cara que chegou em primeiro lugar com 70 anos, fez 1h09. Uau! Aí eu fiquei assim, caracas, velho, eu tô lá nas rebarbas. E às vezes espiritualmente é assim, né? A gente olha para alguém e fala, uau! E a gente olha para nós e fala, caraca, tô lá no fim. Mas cada um é cada um. Meu plano era fazer em 2 horas e 15. Não consegui. Fiz em 2 horas e 25. Meu plano era, eu não vou parar de correr, não vou andar nem 1 minuto. Eu não andei nem 1 minuto. Quando eu terminei, eu posso dizer o seguinte, eu estava mais feliz que o cara chegou em 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º. Porque eles queriam ganhar. Não queriam? E não ganharam. Eu queria chegar e cheguei. Então a gente tem que estabelecer o que a gente quer da nossa vida e ir atrás. E nossa referência não são outros. Quem é? É Jesus, nosso Senhor. Então que nossa vida seja legítima para dar honra e glória a Deus. Lendo tudo isso, irmãos, tem que pensar. Irmão, não desperdice a sua vida na igreja, sendo apenas um frequentador da igreja. Não desperdice a sua vida. Ao contrário, Deus deseja que a gente entenda que nós somos chamados por Ele para abençoar pessoas, para a gente crescer juntos, exercitar um amor um para o outro. E Deus nos dá tantas oportunidades de participarmos, não só do domingo, mas da igreja em casa, das parcerias, dos estudos bíblicos com não cristãos, nos grupos de oração. A igreja existe, irmãos, para que a gente possa fazer parte dela e que ela seja nossa, para que a gente a ame e ajude ela a crescer com a nossa vida, nosso amor e tudo que Deus tem dado para cada um de nós.
medite nas promessas, leia mais o Evangelho. Nós somos herdeiros das promessas, que jamais a gente se cale, que a gente possa anunciar esse grande mistério que muda a vida de pessoas, e que tudo isso a gente faça para dar honra e glória a Deus. Amém? Muito obrigado a todos, um ótimo semana, que a gente fique perto de Deus, leia mais o Evangelho e que a gente anuncie o reino, para ver o que Deus vai fazer nas vidas dos outros e nas nossas vidas. Amém? Vamos ficar em pé, vamos louvar a Deus e terminar esse culto adorando a Deus, que é digno de toda honra e toda glória. Muito obrigado.